Olá a todos, Salve Maria! Estamos começando aqui mais um vídeo da Congregação Mariana Nossa Senhora Auxiliadora São José, aqui de Jacareí, São Paulo. Hoje vamos apresentar a novena Nossa Senhora do Loreto. Esse vídeo vai ser apresentado, a primeira parte, mostrando como encontrar a festa de Nossa Senhora do Loreto no nosso manual do Congregado Mariano. Está na nossa página da comunidade de fiéis da missa em latim. Depois a gente vai mostrar a história Nossa Senhora do Loreto. E finalmente a gente vai mostrar uma novena que não está no nosso manual, mas está na internet, é uma novena muito bonita inclusive. A gente vai mostrar, vai estar na descrição desse vídeo também o link para essa novena, para poder baixar, tá bom? Então salve Maria e vamos começar então o vídeo. Bom, esse então aqui é o site. Se você quiser entrar no seu navegador, você vai digitar www.ritosr.com.br, como está aparecendo aí na tela agora, tá? Esse é o link do site. E aí você vai conseguir abrir então esta página aí, que está aparecendo. E no canto esquerdo aqui desse menu, você pode ver aqui então, temos aqui Congregação Mariana. Aqui temos a nossa congregação, biblioteca e manual do congregado, ok? Você clicando no manual do congregado, vai aparecer aqui o manual do congregado. E aí você pode clicar nesse manual que você pode baixar, tem impresso, versão impressa em uma loja que a gente está vendendo. Aqui no site você encontra, aqui na nossa página você encontra, mas você pode também baixar o digital, que é um arquivo PDF. Eu estou abrindo então um arquivo PDF e aí vai aparecer o manual, e agora a gente vai lá para a página onde tem essa novena. Bom, gente, só uma correção. Eu falei agora há pouco que eu ia mostrar a novena aqui no manual. Não, no nosso manual não tem a novena. Nesse caso, só tem a festa. Tem outras novenas também, né? Mas ficou aqui indicado no nosso manual, na página 102, que no dia 10 de dezembro tem a festa de Nossa Senhora do Loreto, tá bom? Só um esclarecimento também, o nosso manual é edição 1948 e a gente usa essa edição para ficar assim compatível com a nossa comunidade de fiéis em missa em latim, porque o missal do padre é 1962. Então, no nosso manual do Congregado Mariano, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a missa em latim, né? Então, o congregado naquela época ele seguia essa missa em latim. Mas também a gente conhece também o manual devocionário da Confederação Nacional. Está disponível aí, foi a Confederação que publicou, né? Lá no site deles eles têm à disposição para quem quiser ter o manual devocionário. Inclusive a nossa Congregação Mariana também tem o devocionário mais moderno, que é esse da Confederação, tá bom? Vamos agora seguir então para a história da Nossa Senhora do Loreto. Translação da Santa Casa de Nazaré. Em fins do século XIII, a nova, súbita e terrível de que a Terra Santa estava perdida para os cristãos espalhou uma profunda tristeza nas almas todas piedosas. No entanto, outra notícia, silenciosa e calma, veio trazer alegria. A Santa Casa de Nazaré, onde a Virgem concebera o Verbo feito carne, fora transportada pelos anjos a Dalmácia e de lá, por Ancona, para Recanati, em Loreto. Era no ano de 1291. Os santos lugares da Palestina eram invadidos. A Igreja Magnífica, que a imperatriz Helena erigira em Nazaré, vinha de tombar sob o terrível martelo destruidor dos maometanos. O santo lar ia ter a mesma sorte quando Deus ordenou aos anjos que o transportassem às terras felizes da fiel Dalmácia. Estava-se a 10 de maio, e à segunda vigília da noite, o santuário de Nazaré fora depositado às margens do Adriático, entre Tersates e Fiume, num lugar vulgarmente chamado Raoniza, pelos habitantes do país. O Papa Nicolau IV governava então a Igreja, e Rodolfo de Habsburgo o Império. A cidade de Tersates obedecia a Nicolau Frangipane, oriundo da antiga raça Aniciens, cuja autoridade se estendia por terras da Croácia e da Esclavônia. Ao levantar da aurora, alguns habitantes se aperceberam, com espanto, do novo edifício, localizado num lugar onde jamais se vira casa alguma ou mesmo qualquer cabana. A bulha do prodígio bem cedo correu por toda a parte, e a concorrência foi tremenda.
De onde viera aquela misteriosa construção, toda ela de pequenas pedras vermelhas e quadradas, ligadas por cimento? E a forma oriental, o estranho ar de antiguidade, a estrutura, tudo levava a interrogações sem fim. E o que mais desconcertava e a todos boquiabria era o que se perguntavam, sem que pudessem explicar de que maneira se sustinha a mole, uma vez que estava pousada sobre a terra nua, sem quaisquer fundamentos. A surpresa, porém, e o estupor seriam ainda bem maiores. Quando entraram e ganharam o interior, pasmaram. A câmara formava um grande quadrilátero. O teto, encimado por um pequeno campanário, era de madeira, pintado de azul e dividido em muitos compartimentos, juncado todo ele de estrelas douradas. Nas paredes e abaixo dos lambris, notavam-se muitos semicírculos que se entremesclavam, dando ideia de vasos de formas variadas. As paredes, espessas de um côvado, erguidas sem regra e sem nível, não seguiam exatamente a linha vertical. Estavam cobertas de um reboco onde se viam pintados os principais mistérios daquele lugar sagrado. Uma porta assaz larga, aberta numa das partes laterais, dava entrada ao misterioso prédio. À direita, abria-se uma estreita e única janela. Em frente, erguia-se um altar construído de pedras quadradas, onde se elevava uma cruz grega antiga, ornada de um crucifixo pintado sobre uma tela colada à madeira, em cujo topo se lia o título de nossa salvação: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Perto do altar havia um pequeno armário de uma simplicidade admirável, destinado a receber os utensílios necessários a um pobre lar, com tigelas e pratinhos, como se fora destinado a crianças. À esquerda, uma espécie de fogão ou lareira, com um nicho logo no alto, muito trabalhado e muito precioso, sustentado por colunazinhas ornadas de caneluras e de volutas, terminando por uma abóbada arredondada, formada por 5 luas que se juntavam, acorrentando-se mutuamente. Descansava ali uma imagem de cedro representando a bem-aventurada Virgem. Estava de pé, muito doce e muito linda, com o menino Jesus ao colo. O rosto de Maria, suave e tranquilo, e o rostinho gorducho do menino Deus eram pintados de uma tinta que se assemelhava à prata, escurecidos ambos talvez pelo tempo ou pela fumaça dos círios, que porventura houvessem acendido diante das santas representações. Uma coroa de pérolas, pousada na cabeça da mãe dos homens, revelava-lhe a nobreza do semblante. Os cabelos à Nazarena caíam-lhe pelo pescoço, espargiam-se-lhe pelas espáduas. Vestida de uma roupa dourada, apertada por um largo cinturão, aos pés lhe tombavam flutuante. Um manto azul lhe pousava nas costas, sagradas. Tanto a Mãe Celeste como o Celeste Filho eram cinzelados e compostos da mesma antiga madeira. O menino Jesus, mais corpulento que as crianças ordinárias, com um rosto onde transparecia uma divina majestade, embelezado por cabelos também à nazarena, levantava a mão direita, os primeiros dedinhos erguidos como a abençoar, sustentando na esquerda o globo, símbolo do seu poder soberano sobre o universo. O estupor, pois, era geral, e as perguntas que ainda no dia seguinte se faziam eram cada vez mais atormentadoras e ficavam absolutamente sem resposta. Eis senão quando surgiu a venerável figura do pastor da igreja de São Jorge, o bispo Alexandre, natural de Modruzia, e um murmúrio, febril e longo, encheu os ares, uma vez que o prelado jazia gravemente enfermo e sem esperanças de cura. Como aparecia ele então ali, cheio de vício e de disposição, no meio do povo? O rosto trazia-o cheio de cor, não da cor doente da febre, e o corpo, antes fraco, movia-se com desembaraço.
À noite, no leito de dor, sentira o mais ardente desejo de ir contemplar o prodígio, cujos rumores, como de um enxame de abelhas, cruzava por toda a parte. Então, nervosamente, chamou por Maria, da qual lhe haviam descrito a imagem do santuário. E Maria, no mesmo instante, como mãe carinhosa e solícita que é, lhe apareceu. Abriu-se-lhe o céu aos olhos, e a Santíssima Virgem, rodeada de anjos sem conta, sorrindo maravilhosamente, disse-lhe com uma voz, cuja doçura sentia-o o bom bispo, vinha toda do mais fundo do Sagrado Coração. Eis-me aqui, filho, que me chamastes. Vim dar-te um eficaz socorro e explicações sobre o mistério que teu coração deseja ver desvelado. Fica, pois, sabendo que a santa morada trazida recentemente ao território é a casa mesma onde nasci e recebi quase toda a minha educação. Foi onde recebi a nova, trazida pelo arcanjo Gabriel, onde concebi por obra do Espírito Santo o divino menino. Foi lá, escuta, que o Verbo se fez carne. Os apóstolos, depois da minha morte, consagraram esta casa ilustre pelos altos mistérios, disputando a honra de ali celebrar o augusto sacrifício. O altar é o mesmo que o apóstolo Pedro erigiu. O crucifixo, que lá se vê, foi colocado outrora pelos apóstolos. A estatueta de cedro é a minha imagem, feita pelo evangelista Lucas, que, levado pela afeição que por mim nutria, e pelo apego exprimiu por meio da arte os meus traços, tão perfeitamente quanto possível a um mortal. E sempre muito doce, rodeada de anjos sem fim, continuou. Esta casa amada, muito amada do céu, cercada durante séculos de honras na Galiléia, mas hoje desprovida de homenagens em meio ao desfalecimento da fé, passou de Nazaré para estas plagas. E afirmou peremptória: aqui não há dúvida, o autor desse grande acontecimento é Deus, para quem nada é impossível. E olhando-o ternamente, tanto quanto poderia sê-lo, a ternura mesma, finalizou: de resto, a fim de que tu mesmo sejas testemunha e explicador de tudo o que te disse, fica curado. Tu, enfermo desde há muito, surgindo subitamente em toda a tua saúde, levarás a todos a crença desse prodígio. E Maria, vagarosa, muito vagarosamente, subindo aos céus, sempre a sorrir e sempre rodeada de anjos infindos, foi desaparecendo das vistas do bom bispo, extasiado e curado, deixando no quarto um celeste perfume desconhecido na terra. O bispo Alexandre sentiu-se remoçado. Fora-se-lhe a febre atormentadora, renasceram-se as forças que haviam desertado desde muito tempo. Então, todo apressado, deixou a cama, pôs-se de joelhos, bendisse a benfeitora sublime, correu ao augusto santuário para lhe apresentar ações de graças, e a todos fez ver que tudo era obra de Deus. Curado, saudável, levava a todos a crença de que a visão sobrenatural que tivera não podia ser a quimera de um cérebro desvairado pela dor, tomado pela febre. Nicolau Frangipane, que então governava aquelas terras, estava ausente. Seguira Rodolfo de Habsburgo ao encontro da guerra. Um dia, recebendo a notícia do prodigioso evento, o príncipe deu-lhe permissão para deixar o campo de luta e ir assegurar-se da verdade. E tanto quanto lhe era possível, apressou-se, todo cheio de uma curiosidade que lhe consumia a alma e mais o impelia para Tersates. E viu e quis informações, as mais minuciosas. Logo escolheu 4 homens de confiança, homens atilados e prudentes, entre os quais estava o bispo Alexandre, para correr a Nazaré, examinar e esmiuçar as circunstâncias do extraordinário fato. Sigismundo Orsic, João Gregoriski e outro, do qual se não guardou o nome, compunham a comissão. Em Nazaré,
Na Galiléia, a casa natal da Santíssima Virgem não era mais vista. Fora desligada das bases, que ainda existiam, e desaparecera. Nenhuma diferença havia entre as pedras que ali se achavam e aquelas que compunham o santo edifício que então se assentava na Dalmácia. As dimensões eram perfeitamente iguais. Confirmavam-se a largura, comprimento e depois a área quadrada. Tudo confirmado por escrito e por solenes juramentos, a concorrência a Tersates foi incrível. Gente de toda parte ali acorria, sôfrega e curiosa. As províncias de Bósnia, da Sérvia, da Albânia, da Croácia, dir-se-ia, ficaram desertas, que toda a população abalara ao território que fora favorecido pelo céu. Para facilitar a atividade dos peregrinos, Frangipane tomara todas as medidas, e segundo o gosto do país, gravuras enchiam as dependências todas da casa. 3 anos e meio depois da chegada a Tersates, a casa de Nazaré, transportada pelas mãos dos anjos, novamente elevou-se nos ares e desapareceu das vistas do povo, desolado, assentando-se em Loreto. O príncipe erigiu mais tarde, no mesmo lugar em que estivera a doce morada, e sobre os mesmos vestígios, uma capela, onde se lia: aqui é o lugar onde outrora esteve a Santíssima Casa da Bem-aventurada Virgem de Loreto, que agora é honrada sobre as terras de Recanati. No caminho que levava ao local do prodígio, gravou-se essa inscrição em italiano: a Santa Casa da Bem-aventurada Virgem veio a Tersates no ano de 1291, a 10 de maio, e retirou-se a 10 de dezembro de 1294. Os soberanos pontífices concederam muitas graças à capela comemorativa de Tersates, e o clero e o povo continuavam a cantar este hino: Ó Maria, aqui viestes com vossa casa, a fim de dispensar graças como piedosa Mãe de Cristo. Nazaré foi vosso berço, mas Tersates foi vosso primeiro refúgio, quando procuráveis uma nova pátria. Vós levastes além da vossa sagrada morada, mas não deixastes de conosco ficar. Ó Rainha de clemência, nós nos felicitamos. Não fomos considerados dignos, ó sim, de conservar vossa presença maternal? Depois da ida do Santo Lar de Maria, o povo de Dalmácia, atravessando aos bandos o Adriático, ia a Loreto, mais para deplorar a perda do que para venerar o berço da Mãe de Deus. E da boca de todos não saíam outras palavras senão estas: voltai para nós, Maria, voltai para nós. Em 1559, mais de 300 peregrinos, com as mulheres e os filhos, chegaram a Loreto, levando archotes acesos. Prosternaram-se à entrada para implorar o socorro de Deus e da Santa Mãe. Depois do que, de joelhos, entraram todos, em fila, no templo, a suplicar, em altas vozes, em coro: voltai, voltai para nós, ó Maria! Maria, voltai, voltai! A dor era tão viva, a súplica tão ardente, que a testemunha que escreveu a história procurou impor silêncio à massa, temendo, diz ele, que tão ardentes rogos fossem atendidos, e que a Santa Capela não fosse arrebatada da Itália para ir a Tersates, onde então estivera. Com o tempo, uma hospedaria foi construída, hospedaria que se destinava a abrigar o povo da Dalmácia, que não queria retornar à terra, abandonando a Virgem de Nazaré. Quanto à história da nova translação, vejamos em que termos um velho ermitão do tempo e do país, Paulo della Selva, escreveu ao rei de Nápoles, Carlos II. Em nome de Deus, assim seja. Rei, para satisfazer a vossa piedosa curiosidade sobre o grande milagre da translação feita pelos anjos da casa da Santa Virgem, transportada para a Itália, na província de Ancona, ao território de Recanati, entre os rios Aspis ou Môcios e Potência, eis como foi, segundo ouvi contar, por homens dignos de fé e originários de Recanati, a saber, Francisco Petri, cônego daquela cidade, e Hugo Xion, eclesiástico exemplar, bem como Cisco de Sixtes e Francisco Percivalino,
distintos jurisconsultos que, todos, com muitos dos cidadãos, viviam no tempo do milagre, dos quais li com igual atenção a narração nos registros públicos. No ano da encarnação do Senhor, 1294, 10 de dezembro, quando tudo estava mergulhado no silêncio e a noite, no seu curso, ia pelo meio da rota, uma luz se espargiu no céu e intensa veio ferir o olhar de muitos habitantes das praias do mar Adriático. Ao mesmo tempo que uma divina harmonia, despertando os mais adormecidos, arrancou a todos de casa, levando-os a presenciar uma grande maravilha, superior a todas as forças da natureza. Viram então todos e contemplaram à vontade uma casa toda cercada de celeste esplendor, sustida por mãos de anjos, que se não poderiam contar, viajando através dos ares da noite. Os camponeses e os pastores ficaram estupefatos diante de tão grande maravilha, e caíram de joelhos em veneração, aguardando o fim, pensando onde iriam afinal descer os anjos com a sagrada carga. Foi a Santa Casa depositada no meio de um bosque enorme, onde as árvores mesmas, inclinando-se reverentes para o chão, veneraram-na, porque, venerando-a, veneravam a Rainha do Céu. Ainda hoje vemo-las inclinadas, como para testemunhar a alegria de acolher tão venerável morada. Disse rei que naquele lugar, outrora, se adorava uma falsa divindade, num templo, no meio de uma floresta de loureiros, daí o nome de Loreto, como agora se chama o dito lugar. Assim que a manhã despontou, os camponeses e os pastores abalaram para Recanate, a dar a nova. Então, todo o povo acorreu ao bosque dos loureiros para assegurar-se da verdade, da narração que, ansiados, faziam os que viram maravilha. Todos, rei, todos, nobres e gente do povo, ficaram mudos de espanto e muitos, tal admiração, não sabiam se deviam crer no que os olhos viam. Os mais religiosos, esses, choravam de alegria. Penetrando na pequena casa com devoção, renderam homenagens à imagem de madeira da Divina Virgem Maria, que tinha o menino nos braços, e de volta a Recanate, encheram a cidade de uma santa alegria. O povo deixava constantemente a cidade e ia venerar a Santa Capela. E os que iam e vinham, apinhando o caminho, cantavam de puro contentamento. Entretanto, a bem-aventurada Virgem Maria multiplicava os prodígios e os milagres. A bulha de tão grande maravilha estendia-se nos lugares mais afastados, e das províncias vizinhas todos acorriam ao bosque dos loureiros, que logo se encheu de casinhas de madeira para abrigar os peregrinos. Enquanto isto se passava, o leão infernal, que rodeia, espreita e atenta, encontrando presas para devorar, fez com que surgissem ladrões e gente baixa, com cujas mãos ímpias profanaram o bosque sagrado, saqueando peregrinos e matando-os, de sorte que a devoção de muitos veio a esfriar, temerosos que ficaram todos os malfeitores. Ao cabo de 8 meses, o primeiro milagre foi confirmado por um segundo prodígio. A Santa Casa deixou o bosque profanado e foi colocar-se, pelo ministério dos anjos, numa colina, pertencente a 2 nobres irmãos, os condes Estevão e Simão Rainaldi, de Antioquis, de Recanate. A devoção voltou e os fiéis novamente iniciaram as peregrinações. Os nobilíssimos irmãos piedosos tornaram-se os depositários da Santa Casa de Nazaré. Infelizmente, porém, os dois, com o passar do tempo, desentenderam-se. A Santa Capela, enriquecida de dádivas, levou-os à avareza, às escandalosas discussões para saber qual dos dois a dominaria. Então, rei, o Santo Lar retirou-se novamente, 4 meses depois de ter chegado à colina dos 2 irmãos condes. E por um terceiro milagre, sempre levada pelos anjos, a casa foi depositada no meio da via pública que conduz de Recanate às praias do mar, onde a vi eu, Paulo de la Selva, com meus próprios olhos. Lá, as graças continuam a ser outorgadas aos que vão rogar a Maria, contrito e sempre admirados.
Todavia, embora os prodígios celestes demonstrassem que o lar modesto era a residência da Mãe de Deus, o lugar onde o Verbo se fez carne, para encontrar mais claramente a verdade, os habitantes de Recanate reuniram-se, e a assembleia compôs-se dos principais senhores da província. Decidiu-se então que 16 homens, todos ilustres e conceituados, fossem a Tersates para examinar as medidas da Santa Casa, bem como a Nazaré, onde fora erigida primitivamente e estivera por longos anos. Entre os ilustres membros da comissão encarregada dos estudos, constavam-se Politos, filho do conde Mateus Hipolites, que ia em nome do lugar de Santa Maria. Pelo de São Flaviano, Márquio, o jovem, conde de Mateus, filho do conde Simeão Rainaldi de Antioquis. Pelo lugar do Santo Anjo, o célebre doutor em direito Sicotus, filho de Monaldius, de Monaldicianos. Esses personagens distintos, acompanhados pelos colegas, foram, viram, examinaram, voltaram e declararam que haviam achado tudo absolutamente conforme. Recebei, príncipe, essa curta narração em testemunho da realidade do santuário miraculoso e de meu respeitoso devotamento para com vossa majestade. E para que tenhais certeza de vossas esmolas são fielmente entregues, eu vos atesto ter recebido as dádivas, das quais um dia recebereis a recompensa no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Próximo da Santa Morada, no ano do Salvador, 1297 a 8 de junho. Paulo, servidor de Jesus Cristo, Senhor nosso. Pouco mais abaixo lia-se: as orações do povo da cidade de Recanate levam a crer que o que acima ficou dito é verdadeiro e conforme aos nossos anais e aos arquivos públicos. Em testemunho e em fé, ordenamos que esta peça fosse sinalada com o nosso selo e subscrita pelo notário público, estabelecido pela autoridade imperial, o mestre dos atos, a 12 de junho do ano da circuncisão do nosso Senhor Jesus Cristo, 1297. Francisco Jacobi, mestre dos atos. Os cidadãos de Recanate viam com ansiedade a fragilidade das santas paredes. Pousada sobre a terra, a casa de Nazaré não tinha fundamentos. Como, com o correr do tempo, com a ação do tempo mesmo, subsistir? Privar-se-ia então a cidade do mais belo ornamento? E o próprio lugar em que os anjos a depositaram era motivo para mais aumentar a ansiedade. Com efeito, ali estava exposta a ventos violentos, a frequentes tormentos, a impetuosas enxurradas. Assim, decidiram elevar ao redor do frágil edifício uma forte muralha estabelecida sobre bases sólidas e construída com tijolos cozidos ao fogo. Mais ainda, para fixar indelevelmente a história e os milagres do Santo Lar, contrataram hábeis pintores, aos quais incumbiram de cobrir as paredes, principalmente a que olhava para o norte, com todos os detalhes do prodígio, a fim de dar a toda a gente, e sobretudo aos ignorantes, a facilidade de compreender a maravilha e de render graças à Santíssima Virgem. Eis agora o que nos conta um historiador, o padre Rieira. O ruído do povo propagou-se nas províncias de Ancona, como um grande milagre, quando se terminavam as obras das paredes que se levantavam estreitamente unidas às da Santa Casa. O prodígio calou fundo no espírito do povo. É que, concluídas as ditas paredes, dias depois de unidas que estavam, sem que entre elas fio de cabelo passasse, viram-nas separadas, tanto que o menino podia facilmente andar entre ambas. Aquilo era certamente para mostrar que as augustas paredes da casa de Loreto não tinham absolutamente necessidade de arrimo, do humano arrimo. Queria a Virgem assim dar a entender que o céu a sustentava, porque que maior arrimo há o que o de Deus. Muitas pessoas ainda hoje vivem que foram testemunhas do admirável espetáculo, já que o viram com os próprios olhos. Assim, quando em tempos do Papa Clemente VII, Rainero Neruti, arquiteto da Santa Capela, e que depois para mim foi uma doce amizade, quis, por ordem do pontífice, abater aquelas paredes de tijolo, que o tempo já quase havia arruinado, para levar em seu lugar um magnífico monumento de mármore. Notou, não sem grande espanto,
que contra as regras de arquitetura e os planos da arte humana. Todas as pedras estranhas da Santa Casa estavam afastadas como para lhe render justas homenagens. O mesmo Raineiro, bem como muitos outros, contaram-me igualmente que aquelas paredes afastadas, depois de muitos anos, racharam-se de tal modo que se podia facilmente contemplar a antiga casa e regozijar-se com as delícias que de toda a sua santidade parecia emanar. Em princípios do século XIV, os habitantes de Recanati elevaram em Loreto um templo para encerrar a Santa Capela. Uma cidade formara ao redor, cidade a que os soberanos pontífices não cessavam de prodigalizar favores espirituais e temporais. Em 1464, o Papa Pio II ofereceu a Nossa Senhora de Loreto um cálice de ouro para obter a cura de uma doença, que então obteve. No mesmo ano, o sucessor, Papa Paulo II, erigiu uma nova basílica em torno da Santa Capela, dizendo numa bula de 15 de outubro: não se pode duvidar que Deus, aos rogos da Santíssima Virgem, Mãe do Divino Filho, não conceda todos os dias os fiéis que lhe dirigem piedosamente os votos graças singulares, e que as igrejas dedicadas em honra de seu nome não mereçam ser veneradas com a maior devoção. Entretanto, devem receber homenagens mais particulares aquelas pelas quais o Altíssimo, pela intercessão da Augusta Virgem, opera milagres mais evidentes, maiores e mais frequentes. Ora, é manifesto, pela experiência, que a Igreja de Santa Maria de Loreto, na Diocese de Recanati, dados os grandes, inauditos e infinitos milagres que ali fez fugir o poder daquela Virgem bem-aventurada, e que nós aprovamos em nossa própria pessoa, atrai para si os povos de todas as partes do mundo. O Papa Sisto IV, sucessor do Papa Paulo II, declarou Loreto propriedade da Santa Sé. Todas as pessoas ligadas aos serviços da Igreja dele dependerão imediatamente e serão isentas de toda e qualquer jurisdição. Dois personagens capazes serão nomeados pelo soberano pontífice, um para incumbir-se das coisas espirituais, sob a denominação de vigário, e outro para velar pelos interesses temporais com o título de governador. O vigário instituíra 8 capelães encarregados de cantar todos os dias numa missa solene, depois chamada missa votiva. Os penitenciários juntaram poderes de absolver já concedidos, os de dispensar votos, ou pelo menos de os substituir por boas obras e auxílios aplicados às necessidades da Santa Capela. Os carmelitas, encarregados da guarda dos lugares santos da Palestina, foram chamados para velar pelo Santo Quarto da Mãe de Deus. O Papa Leão X renovou todos os privilégios do passado. As indulgências das estações apostólicas de Roma foram estendidas ao santuário de Loreto, onde se ganhavam com a visita de uma só igreja o que não se poderia obter senão com a visita de muitas igrejas na capital do mundo cristão. Os mercados de outono em Ancona, em Pisaura e outros lugares foram suprimidos, para dar mais movimento ao que se tinha em Recanati pela época da Natividade, onde se viu não somente católicos, mas gregos e armênios, embora cismáticos, a disputar a devoção a Maria com as fiéis crianças da Igreja Católica. O voto de fazer uma peregrinação a Loreto foi reservado ao Papa, como os de visitar as tumbas dos santos apóstolos, ou o sepulcro de Jesus Cristo. O famoso santuário Sansovino foi reencarregado de circundar do magnífico trabalho de mármore branco de Carrara o precioso santuário. O governador recebeu o privilégio de celebrar a missa com hábitos pontificais e dar ao povo a bênção episcopal. Ordens foram dadas para fortificar o castelo e construir avenidas, bastiões e fossos defendidos por grandes peças de artilharia, a fim de pôr o templo ao abrigo de surpresas e de ataques. O Papa Clemente VII executou o plano do Papa Leão X, deu novo relevo e uma certeza no que dizia respeito à translação da miraculosa capela, enviando 3 dos camareiros a Loreto, depois a Dalmácia e afinal a Nazaré, para examinar cuidadosamente os lugares e consultar as tradições populares.
As lágrimas dos da Dalmácia, as declarações dos orientais, a exatidão das medidas, a semelhança das pedras, tudo, enfim, veio confirmar a prodigiosa translação e tranquilizar a piedade dos povos. Foi igualmente ao Papa que Loreto ficou devendo o saneamento da cidade. Seu primeiro pensamento era, porém, o de realizar o sublime plano do predecessor e perante o Papa Leão X, qual seja o de decorar magnificamente o exterior das paredes da Santa Casa com esculturas em mármore branco. Grandes artistas foram convocados, e como arquiteto-chefe foi nomeado o famoso Nerucci. Depois de vários dias de observação e estudo, ciente de que a casa estava somente assentada no chão irregular, como que suspensa, propôs-se a recomeçar o trabalho. O Papa Clemente VII queria que a única porta da Santa Casa fosse murada e 3 novas se abrissem em um dos lados para permitir fáceis entradas e saídas dos fiéis. Diante disto, o povo ficou consternado e um rumor encheu a cidade. Quem ousaria com golpes violar as paredes que os próprios séculos haviam respeitado? A ordem, contudo, vinha do Papa. É preciso dar execução às obras. A beleza do plano urgia imperiosamente. Nerucci armou-se de coragem do malho. Ergueu o instrumento e foi desferir a primeira malhada. Sentia-se mal, suava, palidecia e tremia, sentindo-se sem forças, o cérebro num turbilhão. Desmaiou, caiu por terra. Levado às pressas para casa, constatou-se que o perigo era iminente. Nerucci estava com a vida seriamente comprometida. A esposa, mulher piedosa, vendo entre a vida e a morte, invocou a augusta Senhora de Loreto, e à medida que confiantemente ia rogando, o esposo a pouco ia readquirindo as cores, reanimando-se até que se sentiu perfeitamente bem. Logo, do sucedido, fizeram referência ao pontífice. Que fazer? O Papa Clemente VII respondeu nesses termos: Não temais, o trabalho deve ir avante. As portas precisam ser abertas, assim ordenava o Papa Clemente VII. Uma ordem tão formal não demoveu Nerucci, que decidira não mais agir. Nem mesmo a autoridade da Sé Apostólica conseguiu dissipar o medo que do arquiteto se apoderou, levando-o a desobedecer. Em vão tentaram persuadi-lo, tudo fora inútil. O povo esse estava suspenso. A ordem do Papa, quem discutiria? Mas quem teria àquela altura a suficiente coragem de reiniciar os trabalhos? Foi quando surgiu um homem que se propunha levar avante obras tão perigosas. Ventura Perini, clérigo que pertencia ao coro do santuário. Ventura ficou 3 dias preparando-se para a empresa, a orar fervorosamente, rigorosamente a jejuar. No último dia, principiava a tarde, dirigiu-se ao santo lugar, seguido de uma multidão que nervosamente comentava. Diante de todos, ajoelhou-se o clérigo e reverentemente pôs-se a beijar e rebeijar as paredes do Santo Lar de Maria, depois do que, com confiança, disse: Peço-te, ó Santa Casa, da mais pura das Virgens, que me perdoeis. Não é por mim que te martelarei as paredes sagradas, mas amando de Clemente, vigário de Jesus Cristo, todo ele no ardor que o anima de te embelezar. Permite, ó Maria, que possa desincumbir-me do que for necessário. O povo, suspenso, mudo, respirava curta, nervosamente. E quando Perini se levantou e tomou do malho, a ansiedade foi tremenda. Que teriam agora? Ventura desferiu o primeiro golpe, o segundo e muitos outros, sem que nada lhe acontecesse. Os demais operários, encorajados pelo sucesso, alegremente entraram a trabalhar, cada qual no setor que lhe competia. O povo desafogado dava vazão à tensão reprimida, e falava e comentava e observava o labor dos homens desanuviados. Sisto V, eleito Papa em 1585, considerando que Loreto era célebre por toda a terra, que abrigava uma igreja sob a invocação da bem-aventurada Virgem Maria, no meio da qual se elevava a casa consagrada pelos divinos mistérios, onde aquela Virgem pura nascera e fora saudada pelo arcanjo, onde, por obra do Espírito Santo, concebera o Salvador do mundo, casa que para ali fora transportada pelos anjos, pródiga em milagres, resolvia dar à igreja o título de catedral e estabelecer um bispo. O Papa Clemente VIII, em 1667, ordenou, depois de um severo exame da Congregação dos Ritos, por um decreto solene,
que se consignasse no martirológio romano, a 10 de dezembro, a história do grande prodígio de Loreto. Em Loreto diz, no território de Ancona, translação da Santa Casa de Maria, Mãe de Deus, na qual o Verbo se fez carne. Em 1691, o Papa Inocêncio XII assinalou um ofício e uma missa particular para esta grande solenidade e fez consignar no Breviário Romano, no fim da sexta lição, a história do milagre. O Papa Bento XIV, zelosamente, defendeu-a das críticas dos protestantes, de Casalbon, principalmente, e embelezou-a ainda mais. O mais importante foi a restauração do pavimento da capela e as consequências que resultaram do exame feito naquela época. Era no ano de 1751. João Batista Stella, bolognês, governava a cidade. Antes do início das obras, julgou necessário valer-se de testemunhos respeitáveis. Assim, solicitou a Monsenhor Alexandre Borgia que o assistisse naquela importante ocasião, pedindo o comparecimento de mais 4 prelados, os bispos de Eze, de Ascoli, de Macerata e de Loreto. Em seguida, enviou ofícios ao arquiteto e a 4 mestres pedreiros, os quais se juntaram 3 outros arquitetos estrangeiros que haviam vindo para venerar a Santa Casa. Tudo organizado, principiaram as escavações, logo chegando ao fim das santas paredes, mergulhadas a menos de um pé do pavimento. Os arquitetos e os mestres pedreiros deram os primeiros a descer pela abertura, tirando a terra superficial e seca, misturada a pequenos seixos meio achatados, semelhantes aos que se encontram nos caminhos batidos e nas vias públicas. O arcebispo e os prelados próximos acompanhavam atentamente os movimentos, todos os homens a trabalhar. Olhavam, examinavam e viam, com admiração, que as paredes benditas pendiam um pouco para o ocidente. O bispo de Loreto colheu, com um punhado de terra, uma casca de caracol e uma noz inteira mas ressecada, testemunhas sacradas que resolveu guardar no palácio, como lembrança e prova da realidade do augusto santuário. Entre mentes, um dos hábeis arquitetos quis aprofundar-se mais, desejo de ver onde principiava a terra virgem, sobre a qual costumava sentar-se, os fundamentos para dar-lhe solidez. Estava então penetrando por um dos lados, quando desapareceu inteiramente na escavação. De repente, do fundo, ouviram-no gritar: "A terra virgem! A terra virgem!" E pouco depois, aparecendo aos assistentes preocupados, mostrou-lhes, trazido de 8 ou 9 pés de profundidade, um punhado de terra. Era, pois, unicamente a mão de Deus que sustentava a casa, contra todas as leis da arquitetura, depois de tantos séculos. Finalizando, a Santa Casa era construída com materiais desconhecidos na Itália e comuns em Nazaré. Todos os objetos que encerravam eram antigos e caracteristicamente orientais. No Ocidente não se conseguiu fixar-lhes a origem. Continuava firme ao lado de edifícios já arruinados e mais novos, conformando-se com os restos da Galiléia, a veneranda morada de Maria, a casa em que viveu parte de sua vida. Recebeu a visita de arcanjo São Gabriel e a nova de que iria conceber do Espírito Santo a Deus feito homem, Jesus Cristo nosso Senhor. Era de fato a verdadeira de Maria, mãe de Jesus e dos homens. Bom, então essa foi a história de Nossa Senhora do Loreto, né? Tá muito bem detalhado, inclusive. O link desse texto que eu li, né, vai estar dentro da descrição desse vídeo aqui da novena, tá bom? Agora então a gente vai mostrar a novena de Nossa Senhora do Loreto. Como eu falei, não está no nosso manual do Congregado Mariano. Eu encontrei na internet e o link também vai estar lá na descrição desse vídeo. Eu não vou ler ela inteira porque realmente é um pouquinho extensa, né? É uma novena muito piedosa também. Vou mostrar aqui para vocês, então. Primeiro, são 9 dias, então, sendo uma novena, né? Tem aqui, então, ela tem uma repetição, né? Você começa, então, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí começamos com atos de fé, esperança e caridade. Depois um oferecimento. Esse é o primeiro dia, né? Os outros dias se repetem dessa forma também. Aí vem um texto para reflexão, para meditação. Nesse caso, o primeiro dia é o noivado da Santíssima Virgem. Muito bonito, por sinal.
Depois a gente vai, desse texto tem uma meditação do que foi dito e faça um pedido, uma petição, né? Faça um pedido. Depois você reza 3 Ave Marias e um Glória. E finalmente a jaculatória. Bendita seja a Santa Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Aí tem uma indulgência para essa jaculatória cada vez. Bom, tem uma oração final para todos os dias, tá certo? E aí termina com a ladainha da Virgem, chamada Lauretana. Isso tem no nosso manual Congregado Mariano, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, eu acho que lá no manual tem, se não me engano. Senão eu vou mostrar aqui uma que tem na própria internet, mas eu acho que lá também deve ter. Bom, isso é assim que acontece, então os primeiros dias, segundos dias, isso vai então continuando nos outros dias. Então o link para essa novena, para você baixar, vai estar então na nossa descrição desse vídeo aqui. Bom, então voltando aqui para o manual, encontramos a ladainha lauretana na página 270, tá a versão em latim, mas existe também a versão em português, mas aí a gente vai colocar o link na descrição do vídeo, num site que chama salvemaria.com.br, tá certo? Então tá aqui a versãozinha, começando também, de um lado tem a versão em latim, do lado em português, não? Para você poder ler em português também, tá bom? Essa ladainha lauretana que é até bem conhecida, né? A gente já sabe que é bem conhecida, né? Bom, e finalmente, voltando aqui para nossa novena, né? Então aí a gente vai ter aqui a parte final, vou só colocar aqui para vocês. Falamos então aqui, tem as 3 Ave Marias, o Glória, a jaculatória, que é a Doce Coração de Maria, sede minha salvação, que é o primeiro dia, e a oração final para todos os dias, e aí então termina com a ladainha da Virgem, chamada Lauretana, tá bom? Então essa aí é a novena Nossa Senhora do Loreto, não está no manual, mas a gente vai colocar todos esses links que a gente falou, a gente vai colocar então aí para vocês depois de verem com mais calma aí, fora um tempo que tiverem aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito dessa novena aí. Bom, gente, então isso aí é que tínhamos para apresentar hoje, né? A novena Nossa Senhora do Loreto. Espero que vocês tenham gostado da história também. E à medida do possível a gente vai colocando esses vídeos das novenas e vocês podem olhar no nosso canal do YouTube aí que na playlist novenas, assim que se aproximar a época da novena, vocês podem procurar lá para poder fazer a novena, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos aqui da Congregação Mariana Nossa Senhora Auxiliadora São José. Meu nome é Fausto, sou presidente aqui da Congregação Mariana, tá bom? Um abraço a todos e salve Maria!